Olá, boa noite. Fair play. Você já ouviu essa expressão? No esporte, ela é usada para dar a ideia de jogar de acordo com as regras, ou seja, um jogo justo, em que todos tenham a chance de ganhar e de perder. No mundo dos negócios, o que ajuda a manter a integridade das empresas e o cumprimento das normas com base na ética é o compliance. É sobre ele que nós vamos falar no Jornal da UF de hoje. Você sabe qual é o papel de um auditor contábil nas empresas? Na reportagem a seguir você vai saber um pouco mais sobre esse profissional e a prática do compliance. O auditor contábil tem como responsabilidade emitir opinião sobre as movimentações financeiras de uma empresa, tendo como objetivo aumentar o grau de confiança dessas informações. O professor Vidigal Martins fala sobre a importância desse profissional nas empresas. O profissional de auditoria, ele é um profissional de grande destaque porque ele, quando está fazendo o seu trabalho dentro da empresa, ele assegura a melhoria dos controles internos, que é uma visão de um auditor interno dentro da empresa. Agora, nós temos uma visão do auditor independente, que tem como finalidade expressar uma opinião sobre o conjunto de demonstrações contábeis da empresa, que são levados ao público em geral. Vidigal também explica qual é o produto que o auditor entrega para a empresa. O auditor ele avalia todos os riscos dentro da empresa e como é que esses riscos podem afetar as distorções das demonstrações contábeis que são publicadas, e ao avaliar esses riscos, ele expressa a sua opinião. Porém, como ingrediente nesse processo de avaliação, é importante que os controles internos da empresa estejam assegurados de que a empresa não possa estar tendo possibilidade da existência de uma fraude ou de erro e que ela tenha uma boa política de compliance, porque isso consegue mitigar bastante os riscos corporativos. O termo compliance significa estar em conformidade. Esta área une o cumprimento de leis e regulamentos em que a empresa está submetida com boas práticas de ética e integridade. A gente está acostumado a ver um monte de escândalos de corrupção hoje em dia na TV, e a área de compliance vem para ajudar a empresa a conhecer seus riscos e mitigar esses riscos. Então, para uma empresa não incidir em atos de corrupção, em atos antiéticos, para dar segurança para a marca da empresa, para a imagem da empresa, para quem trabalha lá dentro, e para os investidores, para o mercado e para a sociedade. Mariane Camargo é advogada e atua na área de compliance de uma empresa de delivery de comida. Ela explica que a prática do compliance é nova no país. A lei anticorrupção brasileira diz que todas as empresas devem ter um programa de integridade, seja ela pequena, grande, média, seja uma entidade sem fins lucrativos. Tudo depende da maturidade da empresa e como ela vai desenvolver esse programa de integridade. Mas todo mundo precisa desenvolver e garantir que todos os funcionários tenham uma boa conduta corporativa, uma conduta de integridade, uma conduta ética. Ela ainda fala sobre o funcionamento da prática na empresa onde trabalha. A minha empresa ela não participa de licitações públicas, então a gente garante todas as boas práticas de integridade lá dentro e a gente usa por analogia e no sentido extensivo todas as boas práticas anticorrupção que a gente vê nas leis, regulamentos e no mercado contra a corrupção de agentes públicos para agentes privados. Apesar da corrupção privada não ser um crime ainda em legislação brasileira, a gente combate e critica igualmente. Para participar do Jornal da UF de hoje, nós convidamos o Benito Salomão, economista. Boa noite, Benito. Bem-vindo ao Jornal da UF. Boa noite, Gislene. Boa noite, Monique. Prazer enorme retornar aqui ao jornal. É certo. E também a Monique Salgado, ela é advogada tributarista e membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB Uberlândia. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Gislene. Boa noite, Benito. Nós vimos então agora há pouco essa reportagem que mostra um pouco do trabalho de um auditor contábil em uma organização. Benito, essa questão do compliance e a figura de um auditor, ela é importante, prezando a questão da integridade, da ética nas empresas? O que você acha disso? Eu acho que é extremamente importante em uma sociedade contemporânea cujas relações, inclusive as relações financeiras, comerciais, estão se tornando cada vez mais complexas. A noção de reputação das empresas, ela pode ser colocada à prova a qualquer momento
e isso pode ser perdido em questão de segundos, né? Às vezes você demora anos para se construir a reputação de uma empresa como uma empresa sólida, honesta, de boas práticas, etc. E isso pode se esvair aí em uma, digamos assim, uma notícia de jornal ou em uma postagem de Facebook, né? Vejamos o caso mais recente que nós tivemos no Brasil aqui, que foi o caso da Petrobras, né? Que não atendeu aí as boas práticas de compliance no período recente, né? No seu passado recente, e isso imprimiu um grande prejuízo para a empresa, que chegou a ser processada em foros internacionais de justiça. Até mesmo no mercado de ações houve um impacto muito grande. Sem dúvida nenhuma, né? No período mais agudo da crise da Petrobras, as suas ações chegaram a valer R$5, né? Diante do seu passado histórico ali de valores cotados próximo a R$30, né? No mercado doméstico, né? Sem contar todo o impacto negativo na comercialização das ações delas em outros mercados também, que a Petrobras é uma empresa, né, que atua em vários mercados e tem ações negociadas em várias bolsas do mundo todo. Tá certo. Nós vimos também na reportagem, a advogada comentou o seguinte: programa de integridade. Hoje isso é uma realidade quando se pensa na questão civil e criminal para as empresas, doutora Monique? As grandes empresas, elas têm se adequado, sim, à 12846 de 2013, que é a lei anticorrupção do Brasil. Elas procuraram se adequar criando ferramentas internas de aderência ao compliance. E até mesmo as empresas, ao adotarem isso, elas trazem mais transparência para o mercado. Também transparência para os seus funcionários, para os seus liderados. Os líderes começaram a adotar essas práticas que traz para a empresa o que o Benito falou, que é trazer para o mercado uma visão de honestidade daquela empresa. O que hoje, inclusive, dá confiabilidade nos negócios e ajuda a empresa economicamente. E, conforme também mencionado na reportagem, a auditoria interna, uma das ferramentas utilizadas, e a auditoria externa, que é a auditoria independente, elas garantem práticas de compliance dentro da empresa. Vamos explicar então melhor para quem está nos assistindo, compliance. Como que você interpreta a prática do compliance hoje, doutora? Bem, para entendê-lo hoje, nós precisamos recorrer um pouco ao passado. A primeira lei anticorrupção no mundo, ela surgiu de um problema nos Estados Unidos. Crimes de colarinho branco que estavam envolvendo ali grandes autoridades do governo na década de 70. Então surgiu a primeira lei anticorrupção no mundo, que é de 1977. Então, o direito, a gente fala muito isso, né? O direito, ele normatiza o que a sociedade está emanando de desejo. E foi isso mesmo que aconteceu com o compliance. Também houve um grande problema com a Enron, que é uma grande empresa, foi uma grande empresa nos Estados Unidos, que ela acabou decorrendo a lei Sarbanes-Oxley, que é justamente aquela lei que fala da auditoria, estabeleceu normas para a auditoria independente das demonstrações financeiras, para garantir ao mercado que aquela empresa, ela seguia normas de integridade, padrões contábeis, para que ela pudesse ser valorizada conforme ela realmente é, e não com fraudes e simulações. E no Brasil, 36 anos depois de 1977, da primeira lei anticorrupção, a gente teve a promulgação da 12846 de 2013, que também foi um anseio da população, da nossa sociedade, com escândalos de corrupção, Mensalão, com Petrobras, grandes escândalos, e agora atualmente a Lava Jato, surgiu esse anseio, até mesmo para dar segurança aos investidores externos e internos que estão depositando a sua confiança e o seu dinheiro em empresas que são realmente honestas ou que praticam normas contábeis que garantam o seu resultado. E por isso, então, aí você passa a envolver a sociedade por inteiro. Hoje, você procura uma empresa, você até mesmo para trabalhar, seja uma empresa para investir, você vê o histórico da empresa, a solidez dela no mercado. E a solidez dela no mercado agora não vai ser vista apenas pelos seus resultados financeiros, mas sim pelas suas práticas que garantam a transparência, a integridade, a ética empresarial. Então, isso é muito importante na sociedade atual. Interessante você ter tocado num ponto que é a questão da confiança, reputação
E a confiança de uma marca, como você explicou também, Benito, leva muito tempo a ser construída. E como que fica, então, uma empresa diante de um escândalo, por exemplo? Isso pode prejudicar a organização? O compliance, ele vem como um aliado ou talvez aí ele pode prejudicar? Como que você enxerga essa questão enquanto economista? Não, eu acho que prejudicar de forma nenhuma, né? A transparência, ela apenas ajuda, né, quem trabalha da maneira correta, né? Quem trabalha, eu gosto de utilizar o compliance, né, um resumo do que seria o compliance como a regra do jogo, né? Se você respeita a regra do jogo, você não tem do que reclamar, né, das práticas de compliance. Quem vai reclamar? Quem não respeita, quem tenta burlar, quem busca atalhos, né? E hoje o que nós vemos na sociedade contemporânea é que, às vezes, no afã de se obter lucro ou vantagens de curto prazo, né, muitos agentes econômicos acabam sendo seduzidos, né, por práticas ilícitas, né? E isso, evidentemente, aumenta essa demanda, né, dos demais participantes nesse mercado por regras do jogo mais claras. Então, e a ideia do compliance, ela vem somar isso, né? No mercado financeiro isso é muito comum, né? Então, no mercado financeiro essas auditorias já são obrigatórias, você é obrigado a publicar balanços, tornar isso público em diversos canais de publicação. Por quê? A questão foi dita aqui, as relações econômicas, elas são permeadas na base da confiança, né? Se você cria um ambiente de desconfiança na sociedade, automaticamente o custo econômico disso, em termos de negócios que deixam de ser gerados, isso passa a ser muito prejudicial. E isso passa a interferir até em termos agregados na economia. Então, quando nós vemos aqui, né, uma crise econômica tal qual nós vivenciamos no Brasil recentemente, e não só no Brasil, eu estava recentemente em países vizinhos como Uruguai e Argentina, você percebe que, em grande medida, essas economias não deslancham em termos da sua capacidade de criar riqueza pela falta do fator confiança, né? Aqui, de certa forma, menos grave do que lá, né? Lá o nível de desconfiança chegou num ponto que nem na própria moeda eles confiam mais. Quem dirá nas empresas que atuam nesse mercado? Então, todo o esforço no sentido de dar transparência e de normatizar condutas, porque a ideia do compliance não é simplesmente também você dar transparência à ação da empresa, é você incentivar, né, e como economista neoclássico que sou, os agentes respondem a incentivos. Você criar um incentivo para que esse agente não transgrida a regra e não venha aí gerar prejuízos, externalidades a terceiros. Seria isso. Dentro dessa proposta, no caso, a legislação também prevê, doutora, a ética dentro das empresas também, porque a transparência, às vezes, ela é feita com a comunidade externa, por exemplo, mas, às vezes, internamente, como que isso é visto? A legislação tem algo específico para tratar a ética empresarial também, a conduta, o cumprimento das normas, por exemplo, entre colaboradores, entre gestores? Nós tivemos vários tratados internacionais, que inclusive o Brasil é signatário, OCDE, no âmbito da ONU, convenções internacionais europeias, no transcorrer dos anos aí. Mas no Brasil, a gente teve um marco, que é a Lei 12.846 de 2013. Ela trouxe um marco muito importante, inclusive com a obrigatoriedade do programa de integridade. E as empresas, elas têm feito valer jus à lei. Elas têm... principalmente grandes empresas, pequenas empresas têm mais dificuldades em se estabelecer programas de compliance. Mas as grandes empresas, elas têm sim implantado, junto com um outro pilar que é muito importante, a governança corporativa. A governança corporativa e o compliance, eles são dois aliados. Por quê? Existe um termo utilizado que é o tom da liderança. Para que uma empresa ela faça adesão às práticas de compliance, é necessário que um líder dissemine isso. A empresa, assim como a sociedade, é retrato da sua liderança. Se a sua liderança, ela começa a não apenas falar, mas agir de modo ético, honesto, íntegro, os demais profissionais, eles serão afetados.
E dentre essas práticas de compliance que são instaladas dentro das empresas, nós temos as políticas internas, que são feitas, o código de conduta, um pilar muito importante, o código da conduta da empresa, a identidade da empresa. Quando a empresa ela elabora o seu código de conduta, ela elabora a sua missão, a sua visão, trazendo esses pilares do compliance, esses princípios de compliance, a disseminação dentro do ambiente profissional, ele é muito mais eficaz. Além disso, haverão instrumentos dentro da empresa que vão ajudá-la a atuar, como, por exemplo, canais de denúncia, ouvidorias. Grandes empresas têm canais de ouvidorias para denúncias contra práticas de assédio moral, práticas de assédio sexual, práticas de fraudes, de sonegações. Porque quando a gente fala compliance, eu não falo apenas do mercado financeiro. Eu estou falando princípios éticos e morais dentro da empresa como um todo. Inclusive nas relações profissionais também, trabalhistas. Nós estamos falando de uma relação que a empresa ela vai passar, a sua essência, ela vai ser ético, honesto. Ela vai ter esses princípios dentro de si para passar ali dentro das regras de compliance. Certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Falando, então, sobre o mercado de trabalho, vamos conferir algumas vagas oferecidas pelo Cine Uberlândia. Uma vaga para eletricista de instalações de veículos automotores. A empresa exige experiência de 6 meses, carteira de habilitação D e ensino fundamental. Salário a combinar. Oportunidade para vidraceiro. É preciso ter experiência de 6 meses, ensino fundamental e carteira de habilitação B. O salário é de R$ 1.200. 3 vagas para cabista. A remuneração é de R$ 1.500. Para concorrer à vaga, é preciso ter concluído o ensino fundamental, ter experiência de 6 meses e carteira de habilitação B. Oportunidade para técnico químico, salário de R$ 1.300. A empresa exige experiência de 6 meses e curso técnico na área. Vaga para controlador de serviços. É necessário que o candidato tenha ensino médio completo e experiência de 6 meses na área. O salário é de R$ 1.109. Oportunidade para auxiliar administrativo. É preciso ter concluído o ensino médio e ter 6 meses de experiência. A remuneração é de R$ 1.287. Será que o compliance pode ser aplicado em empresas de pequeno e médio porte? Saiba mais. O Jornal da UF está de volta e agora vamos ver como fica o tempo amanhã em Uberlândia e outras cidades da região. Tire o casaco do armário, porque a quarta-feira em Uberlândia deve ser chuvosa e com temperaturas mais baixas, mínima de 18 e máxima de 23 graus. Em Patos de Minas, a previsão é a mesma, 90% de possibilidade de chuva, máxima de 23 e mínima de 18 graus. Em Ituiutaba também não dá para esquecer o guarda-chuva, hein? Mas as temperaturas são mais altas, mínima de 20 e máxima de 26 graus. E a previsão também é de frio e chuva em Monte Carmelo, com mínima de 18 graus e máxima de 22. Em São Gotardo, a possibilidade de chover é de 73%, com máxima de 25 e mínima de 18 graus. Na edição de hoje, o tema do nosso bate-papo é compliance. No primeiro bloco, nós explicamos que o compliance surge nos Estados Unidos. Mas será que no Brasil é uma tendência que veio para ficar? A nossa equipe conversou com especialistas sobre o assunto. Olha só. Compliance veio para ficar, tenho certeza disso. Ele existe nos Estados Unidos desde a década de 70. Depois da Lei Anticorrupção Brasileira de 2013, ele veio com mais força, Lava Jato, isso tudo ajudou. Não só porque as empresas viram isso como uma necessidade, mas também porque a lei dá benefícios para as empresas ou pessoas que têm programas de compliance claros e robustos. Então eu vejo como uma coisa que veio para ficar. Eu acho que as corporações do futuro elas não vão prosperar se não tiverem um programa claro, robusto e eficaz de compliance. Inclusive, arrisco dizer que se as empresas futuramente não tiverem um departamento focado nisso, elas não vão conseguir contratar com outras empresas que têm.
porque a gente está chegando num ponto que isso está virando parte quase que do core business de muitas empresas. Benito, você concorda com o Emir nesse sentido que no futuro, ou então muito em breve, as empresas deverão ter departamentos específicos de compliance para olhar mais de perto essa questão? Eu acho que no horizonte das grandes empresas, sim. Nada, sem dúvida nenhuma. A adoção de práticas por uma certa empresa chamada líder, ela vai, de certa forma, transbordar para demais empresas ali que fornecem bens e serviços para essa empresa que adotou. Isso acaba sendo um pouco uma exigência, né, desse mercado aí. Nosso grande desafio, eu penso que seja transbordar isso para o universo das médias, micro, pequenas e microempreendedores individuais. E aí, já tentando tratar o assunto de uma forma um pouco mais ampla. A falta de compliance, ela, de certa forma, reflete um pouco uma precariedade da nossa educação empresarial, né? Isso fica muito latente quando nós vamos para empresas de pequeno porte, microempresas, né, microempreendedores individuais ali, cuja preocupação principal do negócio é sobreviver, né? Então, muitas vezes, essa capacitação empresarial na forma de utilização de técnicas contábeis mais sofisticadas, de práticas financeiras mais adequadas ao momento atual, evitando desperdícios, etc. E a própria ideia de uma postura ética, de uma postura honesta frente aos seus consumidores e aos seus fornecedores, a gente ainda vê muito isso nas micro e pequenas empresas. Talvez não por responsabilidade delas, volto a dizer, né, no turbilhão de problemas ali que uma microempresa, uma pequena empresa às vezes atravessa, às vezes essas questões acabam sendo relegadas ao segundo plano, o que é uma pena, né, porque no resto do mundo, micro e pequenas empresas também são competitivas, também são inovadoras e, eventualmente, também se preocupam com a sua postura ética. Por quê? Porque almejam um dia ser grandes, né? Então, se uma pequena empresa, uma microempresa, deseja um dia se tornar uma grande empresa, pequenas práticas na sua conduta diária, não só administrativamente falando, mas também na sua postura ética frente à comunidade e na sua responsabilidade social, né, isso pode ser, de certa forma, um fator condicionante a isso. Interessante. Partindo então desse ponto, quem está começando uma firma pode desenvolver o compliance? Olha só o que o Emir Khallouf respondeu. Bom, eu acho que você, obviamente, nem toda empresa tem os recursos financeiros para ter um super compliance estruturado, mas eu acho que se eu pudesse dar uma dica, é sempre assim, buscar na própria empresa a maior transparência possível, né? Confiando sempre um pouco no bom senso, mas pensando um pouco, é uma pergunta simples, mas acho que resume muito. Se o que eu estou fazendo, ou o que eu estou escrevendo, se eu estivesse na página de um jornal, eu estaria confortável com isso? Se a resposta for não, provavelmente você está fazendo uma coisa que não é compliance. Então, assim, eu acho que isso a gente tem que realmente fazer essa autocrítica e saber quando é o momento de assumir erros e também, enfim, quando você encontrar erros em sua empresa, tem que ter consequências. Não adianta você passar a mão na cabeça sempre. Monique, essa é uma questão delicada, né? Porque às vezes a empresa reconhece que precisa mudar em alguns aspectos, mas começar essa mudança é difícil. O que você orienta às empresas, aos empresários nesse caso? Realmente, os pequenos, médios empresários, eles têm bastante dificuldade de ter uma área para compliance, que é importante que se tenha uma área que pense compliance, mas para eles, a dica dada pelo advogado é muito importante. Por quê? Se você começa a pensar compliance desde pequeno, quando você vai crescendo e galgando ali, você já vai estar galgando em conformidade. É uma grande dificuldade no Brasil, porque no Brasil nós temos pequenas e médias empresas de grandes empreendedores, mas desconhecedores da lei. E estar compliance é estar em conformidade com a lei. Então, eles precisam de consultorias, de auxílios, de empresas que prestam esse tipo de serviço para eles, porque internamente o custo é muito alto para manter uma área dessa.
Então, eles precisarão, num futuro próximo, estar bem atentos a com quem eu posso contar para me auxiliar na interpretação e colocar em prática dentro da minha empresa o compliance. Porque o compliance, ele vai muito além de estar em conformidade. É você pensar e tomar decisões conscientes. E pensar e tomar decisões conscientes, você precisa conhecer o que a norma diz. Seja a norma interna da empresa, seja a norma externa, ela está voltada para isso. É uma decisão consciente. Olha, eu vou tomar a decisão de fazer a contratação de um fornecedor ou de participar de uma licitação, sabendo que estou compliance, o fornecedor está compliance, e isso, ele inclusive vai peneirar o mercado, conforme falado também, porque futuramente, em um futuro próximo, as contratações, seja de pequena, média empresa, com poder público, o poder público já é assim, ou com poder privado em breve, com as empresas privadas, vai passar por isso. Você tem normas de compliance dentro da sua empresa? O que você faz para garantir o compliance? Tá certo. Então, é com essas reflexões que nós encerramos o Jornal da UFO de hoje. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Benito, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Gislene. Muito obrigado, Monique. Sempre um prazer estar aqui. Tá certo. Monique, muito obrigada também. Seja sempre bem-vindo ao Jornal da UFO. Agradeço, Gislene, agradeço, Benito. Boa noite para vocês também. Então, esta edição encerra por aqui. Para você, uma excelente noite e te espero amanhã.